Então, para fazer essa galinhazinha, a gente vai precisar 15 gramas de massa branca, 15 gramas de massa preta ou 3 centímetros de cada. Ela tem 3 centímetros, medindo em bolinha. E 2 bolinhas de isopor de 15 milímetros, já com cola. Vamos encapar essa bolinha de isopor, puxando sempre para baixo, para deixar mais massa embaixo, onde vai ser as bochechas. Então, a gente vai puxando, tirando todo o ar, para não deixar ar por dentro, para depois, senão estufa. Aqui vocês vão puxando, até deixar ela com essa parte mais para baixo, ó. Essa parte com excesso, com mais massa, tem que ficar para baixo. Puxem para dentro aqui, para ficar bem ajeitadinho. Depois de estar bem lisinha, vamos fazer uma marcação um pouquinho abaixo. Fazer uma marcaçãozinha, pode pegar um pouco a lateral, pra gente puxar umas bochechas. Vamos ajeitando aqui, ou puxando para cima. Aqui a gente vai puxando para baixo. Tá um pouquinho de água para alisar. Ó, aqui puxa para baixo. Sempre alisando. Vamos fazer as bochechas aqui, ó, dar uma divisão, ó, para ficar assim. Aqui do outro lado a mesma coisa. Agora aqui a gente vai dar uma pressionada no meio onde vai o bico. Pode marcar até com uma estequinha, puxa assim pro lado, ó. Vamos ajeitar, formando a bochechinha. Colocar um palito. Agora a gente vai colocar um bico, uma massinha laranja, bem pouquinho, só uma pontinha mesmo. Tipo, deixa eu ver que tamanho vai dar. Tipo um grãozinho de feijão, ó. Vamos fazer uma bolinha, ó, uma bolinha pequenininha, daí você só faz assim, ó, uma coxinha fininha, aperte aqui. Não precisa ser tão fininha também. Antes de colar o bico, a gente vai colocar aquela parte que ela tem, não sei como é que é o nome, uma partezinha vermelha que ela tem. Daí vocês fazem 3 bolinhas que a gente vai, que é pra crista dela, e outra é pra essa parte aqui de baixo, tá? Vou fazer uma mais compridinha. Essa aqui, a maiorzinha, é pra gente colocar aqui embaixo abaixo do bico. E essas aqui é pra gente fazer a crista dela. Não, esse aqui não tem tamanho exato, vocês podem fazer uns maiores, outros menor. Um pouquinho de cola, então, vamos colar aqui. Primeiro a parte de baixo, que é essa maior. Vamos colar aqui embaixo. Dá uma pressionada que o bico vai em cima. Vamos virar um pouquinho pro lado. Vamos colocar a crista dela. Um pouquinho de cola. Daí vocês coloquem 2 nas laterais e um pequeno no meio. Aquele outro ali, modelinho, eu botei só uma. Vocês podem botar 3, que fica melhor. Um pouquinho de cola e um pequenininho aqui, ó. Daí ela ficou assim. E aqui no meio a gente vai colocar o biquinho, bem... Já para dar um acabamento aqui nessa parte vermelha que a gente colocou. O bico vocês coloquem assim, ó. Dão uma pressionadinha para ele colar bem. E com o auxílio de uma esteca, vamos só fazer uma marcação um pouquinho abaixo, não no meio, um pouquinho mais para baixo, que a parte de baixo do bico ela é um pouquinho menor. Ajeita bem e dá uma puxadinha para baixo, ó. Uma pressionadinha para ficar um pouquinho para baixo. E aqui em cima a gente só vai dar um apertãozinho, ó. Que ela vai ficar assim, ó. Tá? Aqui 2 furinhos. Vamos fazer a marcação dos olhos. Para os olhos eu vou utilizar o tamanho PP, que é para esse tamanho de galinhazinha, tá? Vamos colocar os 2 olhinhos meio viradinho para dentro. Não apertem ainda, primeiro coloquem o outro para deixar na mesma posição antes de apertar. Ó, daí vocês cuidem, né? Que tem que ficar a mesma distância aqui de um e outro, a mesma distância do bico.
Vamos empurrar um pouquinho para dentro. Ajeitar os olhinhos bem na posição. Agora a gente vai colocar o blush. Ó. Pintura dos olhos, então, tinta PVA preta. Pegue uma quantidade bem pequena num pincel 00 ou mais fino que vocês tiverem e vamos fazer os cílios dela. Comece por dentro aqui e puxem para fora. Assim vocês fazem 2. Virem e fazem o prolongamento dos cílios agora aqui em cima. Ó, que ele vai ficar o olhinho bem assim. Mesma coisa a gente vai fazer então do outro lado. Agora a sobrancelha, vocês fazem só uma ondinha assim, ó. Comece aqui, dá umas voltinhas. Então a cabeça já está pronta, agora vamos passar para o corpo. Para o corpo, então, 15 gramas de massa preta. Aqui a gente vai fazer as patinhas dela. Então, é 1,5 grama cada patinha. Vocês vão fazer uma coxinha que não fique muito fina aqui, ó. Uma coxinha, dá uma achatada. Assim a gente vai fazer nas duas. Aqui a gente vai dividir em 3. Vocês comecem aqui, ó. Vão lá para dentro e dão uma leve cortadinha, ó. Mesma coisa desse lado. Daí aqui vocês ajeitem aqui, vão fazer a marcação dos dedinhos dela, ó. Marcação vocês só fazem uns cortezinhos, umas marcaçãozinhas. Assim a gente vai fazer as duas patinhas. 2 patas já prontas, vamos deixar reservado aqui. Então vamos fazer o corpo. Mesma coisa que a gente fez na cabeça, vamos cobrir essa bolinha. E você aí que gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu no canal, então clique aí no botão que está logo abaixo, então não fiquem de fora, que vai vir muito tema diferente por aí. Vamos fazer uma coxa gordinha, ó. Pode deixar bem gordinho. Vocês podem deixar na frente menor aqui um pouco, ó, porque ela vai a patinha para equilibrar com a parte de trás. Vamos passar um pouquinho de cola. Ó, essa parte aqui da frente ficou mais curta, então coloquem aqui, ó, para ela dar o equilíbrio das patas. Coloque as 2 patas, dá uma ajeitadinha aqui, ó. Ó. Agora a gente já vamos fazer as asas e o rabinho dela. Para as asas, então, a gente vai precisar de 2 pedacinhos de massa de 1,5 grama cada um. E pro rabinho, 3 pedacinhos com menos de 1 grama, tá? E aqui a gente vai fazer, então, tudo coxinhas. Aqui é pras asas, vamos fazer as coxinhas. Achatem. A outra asa, mesma coisa, faz a coxinha. Achatem. Pro rabinho também vamos fazer 3 coxinhas. Essas 3 coxinhas aqui a gente vai unir uma na outra. Bem assim, ó. Vamos unir uma na outra. Dá uma pressionadinha aqui, fecha embaixo. E vamos já colar atrás. Pode passar um pouquinho de cola, que a gente vai colar aqui atrás, ó. Que vai ficar, então, o rabinho dela. Vamos fazer umas marcaçõezinhas aqui, ó. E aqui a gente vai dobrar um pouquinho ela para trás, ó. Ó, ela vai ficar assim. E para as asinhas, a gente vai, então, vamos cortar aqui, ó. Uma marcação em cima, marca até em cima e dá uma cortadinha, bem pouquinho. Faz a marcação, dá uma cortadinha. Do outro lado, só faz a marcação. Aqui já tem uma asinha pronta, ó. A outra, mesma coisa. Só que daí, posição invertida. E antes de colar, então, as asinhas, a gente vai fazer o babador dela. Que ela tem um babadorzinho, ó. Então, já vamos fazer antes de colar as asinhas. O babador, vocês abram uma massa na cor que vocês vão fazer.
só vamos recortar em formato de triângulo. Ó, mais ou menos um triângulozinho. Vamos dar uma leve franzida aqui. Pode recortar esse excesso, que não vai precisar. Ajeite as pontinhas. Vamos colar aqui. Aqui vamos dar uma umedecida só aqui nas laterais para colocar as asas. As asas vocês colhem ela um pouquinho mais para trás, ó. Ó, não muito para frente. Que a gente vai colocar meio palito em cima, já pra gente colocar então a cabeça no lugar. Meio palito aqui. Passar uma cola e vamos posicionar então a cabeça no lugar. Ó. Já tá ficando pronto. Vamos levantar um pouquinho aqui, dar um movimento nesse babador. Cabecinha no lugar, agora só, então, vamos fazer os últimos detalhes. Vocês coloquem numa base, assim, alguma coisa para segurar, que vai ficar melhor para vocês fazerem os detalhes. Então, com tinta PVA branca, vamos fazer o poá do babador. E com o pincel 00, a gente vai fazer, então, umas pintinhas nela, na parte preta. Vocês fazem algumas pintinhas, também não precisa ser muita. Então, era isso, gente. Então, agora vamos fazer essa ovelhinha, tá? Então, vamos começar pelas patinhas dela, as perninhas. Então, vocês vão fazer 4 bolinhas de mais ou menos 1 grama e meia. Não tem muita medida, vocês veem mais ou menos uma bolinha assim, ó, pequenininha, ó. Feito as 4 bolinhas, vamos só fazer isso aqui, ó. Afinar ela e fazer, ó, tipo uma perinha, ó. Vamos colocar um palito girando aqui para deixar ela mais arredondadinho. Que depois a gente vai encaixar isso aqui no corpo. E aqui puxem na frente um pouquinho, ó. Que ela fique assim. Tá? Então, a gente vai fazer isso nas 4. Depois de ter feito todos assim, ó, vamos só fazer uma marcação aqui para dividir, ó. Pro corpo, então, 23 gramas de massa branca. Vamos dividir mais ou menos assim no meio. Que a gente vai, então, começar a fazer as patas. Aqui também, como eu expliquei antes, dão uma dividida aqui, outra dividida aqui, que aqui a gente vai começar a puxar, então, a parte das pernas da ovelha. Vamos puxar primeiro o pescoço dela aqui, ó. Aqui vamos puxando, vamos puxar todas as perninhas. Também não precisa puxar muito, gente, porque ainda vai aquela outra parte que vai deixar ela mais longa. É só dar um leve formato aqui, essa aqui seria as coxinhas da ovelha. Puxar o pescoço mais para trás, acertar o bumbum dela aqui, ó. Ó, ela vai ficar mais ou menos assim. Agora aqui atrás a gente vai cravar um palito bem aqui onde vai o rabinho dela, que depois a gente vai tapar, ó. Só pra gente segurar, que agora a gente vai fazer as marcações, senão a gente vai segurando com a mão e vai desmanchando as marcações. Daí fica melhor. Daí com o auxílio de um canudinho aqui, eu já vou pegar essa parte aqui que eu tenho. Vocês vão fazer todas as marcações imitando a lã dela. Assim vocês vão fazendo em toda ela, até completar tudo. Feito em todo o corpo dela, então, esse processo, agora pode tirar o palito. Tem que cuidar para não apertar, para não desmanchar as marcações. Agora aqui a gente vai fazer um furinho em cada lado e colocar um pouquinho de cola. Em cada furinho, então, vamos colocar uma perninha dela. Pode empurrar bem lá para dentro. O ideal é fazer sempre a perninha dela antes, já para dar uma secada quando a gente for colocar, ó. Ó, daí vamos colocando uma a uma aqui, ó. Depois a gente vai dar mais uma ajeitada aqui no... Vamos dar uma pressionada aqui para encaixar bem. O rabinho é uma bolinha bem pequenininha, menos de 1 grama.
Vocês só vão fazer uma coxinha. Vamos encaixar naquele furinho ali que a gente fez com palito. Ó, e puxar para baixo. E aqui também vocês dão uma... Com um canudinho, vocês fazem o mesmo efeito do corpo dela. Agora vamos então deixar secando enquanto a gente faz a cabeça. É a mesma cor que a gente usou nas perninhas, vamos usar para a cabeça, tá? E uma bolinha de 15 milímetros. Esse tom aqui que eu usei é o mesmo tom de pele, eu só misturei um pouquinho de vermelho para deixar mais coradinha a cor dela, mais pro rosado. Então aqui essa bolinha já foi passada na cola, já deixei secar. Então a gente vai encapar essa bolinha para fazer a cabeça. Vamos dar uma achatada. Ó, ela vai ficar assim mais ou menos. Então vamos dividir aqui no meio. Pode ser um pouquinho mais para baixo. Vamos fazer uma divisão. E vamos ajeitar, ó. Puxar para cima, ajeitando. Vamos fazer as bochechas dela aqui, ó. Aqui no meio a gente vai dar uma leve achatadinha, ó, puxando para os lados que vai sair as bochechinhas. Não muito, não precisa aprofundar muito, é bem pouquinho. Aqui com o auxílio de uma estequinha, vamos fazer um furinho aqui, ó. E aqui puxe para baixo, para fazer a boca dela, tá? E aqui dentro a gente vai colocar uma bolinha. Vocês podem colocar uma bolinha vermelha ou rosa, daí a cor que vocês quiserem. Uma bolinha bem pequenininha. Daí vão colocar aqui dentro. Vão ajeitar com a mesma estequinha. Ó. Vai ficar assim. Aqui a gente vai fazer uma marcação. E aqui a gente vai colocar uma bolinha rosa. Colocar um pouquinho de cola. Se vocês quiserem, pode botar um coraçãozinho aqui no narizinho dela, que fica bem bonitinho também. Ó, ela ficou assim. Então, agora a gente vai colocar os olhinhos PP também. O que vocês tiverem de olhinhos aí em casa, botem ou pintem, daí é com vocês. Então, eu vou colocar aqui o PP. Vamos fazer uma marcaçãozinha onde vai os olhinhos. Ó, faz 2 furinhos só para ver onde vai os olhinhos. Colocados os olhinhos na posição, vamos dar então uma pressionada aqui para deixar ele um pouquinho para dentro. Vocês viram que eu coloquei esses olhinhos um pouquinho viradinho para dentro, que aqui a gente vai fazer uns cílios um pouco diferente. Ajeitem bem aqui. Para pintura dos olhos, então, é tinta PVA preta e um pincel bem fininho, pincel 00, mais fininho que vocês tiverem aí. Puxem 2 fios para cá, virem ela e aqui fazem a sequência do fio aqui para cima. Mesma coisa do outro lado, então. Ó, ficou assim. Então, vamos fazer agora a sobrancelha, só um risquinho bem pequenininho em cima. Feito, então, a sobrancelha. Para as orelhas, então, 2 bolinhas de 1 grama, mais ou menos, a gente vai fazer 2 coxinhas. Vamos dar uma achatada. E aqui dentro, no meio, a gente vai fazer mais 2 bolinhas bem menor, cor de rosa. Também faz 2 coxinhas, dá uma achatadinha e coloca aqui no meio. Coloca aqui no meio das 2. Vamos dar uma achatada. Com o auxílio de uma esteca, vamos só dar Vamos apertar aqui no meio e fechar. Ó, bem assim. Um pouquinho de cola nas laterais. Pode deixar aqui pra cima, que aqui ainda a gente vai fazer o tupetezinho dela, e daí já vai dar o acabamento. Coloque as 2 orelhinhas, pressione pra baixo,
que as duas fiquem na mesma posição. Daí agora, para fazer o tupete, a gente vai precisar de 4 bolinhas também de mais ou menos 1 grama. Essas bolinhas, então, vão dar só uma leve achatada em cada uma. Eu até vou botar 5, botar uma pequenininha em cima, para que essa aqui, ó, parece que ficou faltando um pouquinho, vou botar uma a mais aqui em cima, tá? Então, daí coloque uma na frente, uma atrás e 2 nas laterais, sempre pressionando. E vamos colocar também, então, uma em cima para ficar mais cheinho essa ovelhinha, ó. Pode ser uma menorzinha em cima. Vamos fazer as marcações com a ponta de um canudo. Assim a gente vai fazendo em todo. Mesma coisa que a gente fez no corpo. Deixar bem o pelo dela bem crespinho. Então, terminado aqui em cima, então vamos já colocar a cabeça no corpo. Daí então vamos fazer o babador. Vocês afinem uma massinha rosa, cortem o triângulo aquele mais comprido, que vamos dar uma leve franzida em cima. Vamos colocar um pouco de cola e vamos colocar o babador no lugar. Um pouquinho de cola para a gente colar então a cabecinha. Dá uma pressionada e já estamos finalizando a nossa ovelha, ó. Então, com tinta PVA, o auxílio de um palito ou uma sequinha fininha, vocês vão só fazer os poazinhos aqui para encerrar. Ou faz em azul ou em rosa, daí tá... Cada um faz de acordo com o tema. Então, era isso, gente. Bom, gente, pra gente fazer esse porquinho aqui, então, a gente vai precisar de 2 bolinhas de massa. Aqui eu misturei o tom pele com um pouquinho, uma pontinha de massa vermelha para ela ficar assim rosadinha. Então, a gente vai precisar de uma bolinha de 24 gramas e outra de 15, ou 3,5 centímetros e outra de 3. Então, a gente vai precisar também uma bolinha dessas de isopor de 15 milímetros, tá? Então, vamos começar o porquinho. Vamos primeiro fazer a cabeça dele. Agora, a gente já vai colocar a bolinha de isopor já com cola passada, seca, para ela não descolar. A parte de baixo tem que ficar com mais massa. Agora, com o auxílio de uma esteca, a gente vai dividir aqui, ó, um pouquinho abaixo do meio. Vamos dividir. Pode dividir um pouquinho na lateral aqui pra gente formar a bochechinha. Vamos puxar para baixo aqui essa parte, sempre alisando. A carinha dele, o rostinho desse porquinho, ele tem que ficar mais quadradinho. Sobrando aqui embaixo, ó. Que aqui a gente vai formar umas bochechas. Aqui no meio a gente vai uma pressionada aqui aonde vai o focinho, para depois o focinho não ficar saltado para fora. Assim ele vai ficar aqui bem para dentro. Vamos puxar as bochechinhas, puxando para fora. Vamos dar uma achatadinha, ele tem que ficar mais quadradinho, ó. Ele tem que ficar assim, ó, de lado. O focinho é uma bolinha, vocês fazem uma bolinha pequenininha, não fazem muito grande, porque senão ele tem que fazer bem pequeno para ficar bem delicado. Um pouquinho maior que um grão de feijão. Fazem a bolinha, dão uma achatada, pode deixar ele meio, não redondo, assim, mais compridinho, ó. Vamos puxar primeiro a boquinha dele. Daí vocês peguem uma estequinha, a estequinha que vocês tiver, fazem um furinho mais ou menos aonde vai o focinho. E aqui vocês vão puxar para baixo para fazer a boquinha. E daí dentro dessa boquinha a gente vai botar, pode ser uma massa cor-de-rosa ou vermelha. Uma bolinha pequenininha, eu vou colocar vermelha, mas vocês podem botar cor-de-rosa. Vamos
acertar a bolinha lá dentro. Vamos colocar uma colinha aqui, bem pouquinha. Colocar o focinho, tapando aquele espaço que ficou sobrando da boca. E vamos fazer 2 furinhos bem no meio do focinho dele. Bem no meinho aqui, ó. Fazem 2 furinhos. Vamos fazer mais ou menos a marcação e vamos colocar os olhos. Aqui eu vou usar os olhinhos PP. Botar um olhinho verde nele. Bem com calma. Aqui eu vou deixar ele deitadinho pra dentro, ó. Depois de ter colado ele já na posição, vamos dar uma pressionada. E aqui vamos empurrar um pouco pra dentro, pra ele não ficar pra fora, saltado. As orelhas, então, vocês dividem 1 grama em duas partes, que vai dar mais ou menos a quantia. Feitas as 2 bolinhas, vocês vão fazer um quibezinho dela, ó. Um quibezinho, vamos dar uma achatada. E aqui a gente vai dar só uma bolhadinha. Daí ele vai ficar assim, ó, as 2 orelhas. Daí a gente vai colar as orelhas pra trás. Essa parte bolhada pra cima e a orelha aqui fica pra trás. Então, assim a gente vai colar as 2. Aqui a gente vai fazer um acabamentozinho, ó. E aqui a gente vai puxar pra frente, ó. Vamos tapar aquele acabamento, ele vai ficar bem assim. Pode levantar uma pontinha pra fazer diferente, outra deixa pra baixo. Pra pintura dos olhos, eu vou usar a tinta PVA preta. Então, vamos puxar 2 cílios em cada lado. E aqui a gente vai prolongar o cílio pra cima, aqui 2 também. Ó, vai ficar assim. Vamos fazer isso, a mesma coisa do outro lado, então. Então, pro corpo, 23 gramas, vocês vão dar uma apertadinha aqui no meio. Vocês viram que a parte traseira dele é mais gordinha, né? Então, a gente vai afinar um pouco mais pra frente e deixar mais pra parte de trás. Aqui a gente vai dividir, então. Vamos dividir aqui, ó, que vai sair as patinhas. Aqui também. Vamos dar uma pressionada aqui no meio. Pode apertar mais aqui, ó, que depois a gente vai arrumando. Uma pressionada no meio. Aqui a gente vai puxar o pescocinho. Já vamos deixar o pescoço dele adiantado. Agora aqui a gente vai começar a puxar então as patas dele. As perninhas vocês não podem deixar muito comprida, porque o porco ele não tem as pernas muito compridas. Vai ficar assim, ó. As patinhas ficam para trás, a de trás, e a da frente fica para frente. Vai ficar assim, ó. As patinhas vocês meio que afinem assim na ponta, ó. Que agora daí a gente faz só a marcação da patinha. Daí vocês vão colocando na mesa para ver se ele tá aparelhinho, as patas. Aqui a gente vai fazer uma marcaçãozinha. Vamos fazer nos 4 a mesma coisa. Assim. Dá uma dividida aqui, ó. E dá uma leve puxadinha pra cima. Coloca o dedo atrás aqui, ó. Tá? Bem pouquinho, não precisa ser muito. Para as patinhas ficar assim. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora sim, feitas as marcações das patas, vamos fazer uma marcaçãozinha em cada perninha, assim, ó. Agora é só colocar vamos colocar um rabinho dele, ele tem esse rabinho, ó, enroladinho. Então, a gente vai colocar. É só uma pontinha de massa. Vamos fazer um rolinho e enrolar, é bem simples. Dá uma enroladinha. Passar uma cola aqui, bem pouquinho, só para segurar isso aqui. Vamos colocar aqui, ó. Fazer um acabamentozinho aqui. Então, ficou assim, ó. Vamos colocar meio palito aqui. Coloque meio palito. Pouquinho de cola. E vamos botar na posição. Esse aqui eu deixar ele virado pro lado. Agora, só vamos fazer o lacinho dele,
para a gente encerrar. Era isso, então até o próximo vídeo.